Olá meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui do nosso canal. Já quero louvar a Deus pela sua presença aqui no canal. Te convidar a se inscrever no canal, a compartilhar esse vídeo com mais pessoas e me ajudar a fazer a obra de Deus aqui dentro do YouTube, amém? Não se esqueça também de ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu estarei trazendo aqui. E como sempre, eu quero começar hoje fazendo uma pergunta para você. Contra quem é a sua luta? E com quem é a sua verdadeira aliança? Fique conosco. Deus tem mais uma palavra da parte dele aos nossos corações. Logo após a vinheta. Muito bem, meus queridos, hoje eu quero trazer mais uma reflexão da parte de Deus para as nossas vidas. A palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, no seu capítulo de número 12, no versículo de número 25. Assim nos diz a palavra do Senhor. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Meus queridos, a palavra do Senhor vai dizer que levaram um endemoniado cego e mudo até Jesus. Mas Jesus curou ele. Jesus curou de tal modo que agora ele podia enxergar e podia falar. Mas como sempre, os fariseus encontraram um porém. Falaram que Jesus estava expulsando aquele demônio, estava curando por meio de Beelzebul, príncipe dos demônios. Mas a Bíblia fala que Jesus, conhecendo seus corações, ele vai dar uma resposta que serve para nós. Olha só o que Jesus vai dizer: que todo reino, ou toda cidade, ou toda casa dividida contra si mesmo, essa não consegue subsistir, essa não consegue ficar de pé. Então ele vai dizer: se Satanás expulsa Satanás, como pois subsistirá o seu reino? Irmãos, o que Jesus está nos ensinando aqui? Que é preciso ter união em tudo que a gente faz. E se a gente não tiver união, automaticamente a gente se destrói. Seja em tudo que a gente vai fazer, é preciso ter união. Se no casamento a gente não tiver união, o casamento não vai para frente. Se dentro de uma empresa não tiver união, o trabalho não flui. Seja em qualquer área. A gente vai ver Jesus falando aqui sobre um reino, que se um reino ele for dividido, ele vai ser devastado. Não tem como ele continuar. Não tem como. Então o que nós aprendemos aqui? Cidade ou reino ou casa dividida não continua de pé. A minha pergunta inicial foi: com quem é a sua aliança? Contra quem é a sua luta? De verdade, a gente precisa pensar urgentemente nisso, se tratando em âmbito espiritual, se tratando como igreja. Por que eu estou fazendo essa pergunta, irmãos? Porque hoje em dia parece que a nossa luta como igreja parece que é um irmão contra o outro. Você já reparou? Eu tava aqui nesse instante conversando com um irmão pelo WhatsApp e falei justamente isso. Falei que a gente não deve julgar as pessoas, no caso, pelos seus erros. Ou definir se ele é homem de Deus ou mulher de Deus por causa de um erro que ele cometeu. Mas hoje em dia parece que é desse jeito. Eu já passei por situações, irmãos, que eu errei. Eu falhei feio na presença do Senhor. E parece que quando você está fazendo as coisas todas certas, todo mundo olha para você assim, parece que coloca você num pedestal. Mas deixa você errar, deixa você falhar, deixa você pecar para você ver. Aí você vai ver, eu já passei por situações que eu errei feio na presença de Deus. Feio, feio, feio. Às vezes você pode falar aí: rapaz, você não tem vergonha de falar isso em rede social, não? Eu não tenho vergonha, não. Porque quando eu falo para você que eu já errei, que eu já falhei, e que não era nem para mim estar aqui, não era nem para mim estar respirando, se Deus não fosse misericordioso, eu estou simplesmente falando para você que tanto eu quanto você que está me ouvindo aí, a gente pode falhar. E no dia que a gente falhar, a gente que realmente é servo de Deus, no dia que a gente falhar, a gente vai se sentir tão ruim, a gente vai se sentir tão mal, que a gente vai procurar um ombro amigo, a gente vai procurar uma pessoa do nosso lado, a gente vai procurar uma pessoa que a gente possa desabafar.
A gente vai procurar essa pessoa. E muitas vezes, por incrível que pareça, a gente não vai encontrar. Porque eu falo para você, se não fosse a misericórdia de Deus e se não fosse o Espírito Santo de Deus para me dar força, para me reerguer, para me levantar, eu não estaria aqui levando essa palavra para você hoje. Porque infelizmente hoje em dia parece que quando você erra, parece que todo mundo vira as costas para você. Parece que todo mundo te abraça enquanto você está fazendo as coisas certas, mas no dia que você errar, que você falhar, é por isso que eu quero saber de você. A sua aliança é com quem? É realmente com Jesus? É realmente como um servo de Deus? A sua guerra é contra quem? Será que é contra um irmão na hora que ele falhar? Porque hoje em dia está assim. Hoje em dia ninguém mais pode falhar, irmão. Hoje em dia ninguém mais, um servo de Deus, ele não pode falhar, porque não estou falando de ímpio, não, estou falando dos próprios servos de Deus que coloca ali, expõe o seu erro, expõe o seu, parece que quer ver sua queda. Hoje em dia parece que a gente está vivendo, muitos servos de Deus estão vivendo igual os fariseus, que andavam, seguiam Jesus, mas não era para se alegrar com os milagres dele, não. Parece que hoje em dia é igual os fariseus faziam, que andavam, seguiam Jesus, mas era esperando uma queda dele, era esperando uma falha dele, para procurar uma oportunidade para acontecer isso aqui, ó, para fazer isso aqui com Jesus, para acabar com o ministério dele. E hoje em dia parece que é a mesma coisa. Parece que muitas pessoas só esperam a sua queda, só esperam a sua falha para acabar com o seu ministério. Irmão, de que adianta? Seja sincero comigo. De que adianta você beijar, você abraçar, você dizer que ama, você dizer que ele é seu irmão, você dizer tudo isso, mas na hora que ele mais precisar, por causa de uma falha, você ser o primeiro a condenar ele e a tirar a pedra? Eu sou pecador. Você que está me escutando, você também é pecador. Ou eu estou errado? Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que a gente, sendo pecador, a gente tem o costume de querer condenar alguém quando erra, querer condenar ele ou condenar ela ao inferno? Por quê? Quando a mulher, aquela adúltera, foi levada até Jesus, o único ali que não era pecador, o único que tinha autoridade suficiente para chegar e falar assim: rapaz, agora ó, acabou para você, viu, dona? Acabou para você. O inferno para você está garantido. Foi isso que ele fez? Foi isso que ele fez? Jesus, ele fez, foi isso? Ele condenou aquela mulher? Pelo contrário. Ele olhou para todo mundo e falou assim: ó, quem não tem pecado, atira a primeira pedra contra ela. Bora. Começa a lançar as pedras aí. Todo mundo olhou para dentro de si mesmo. Falou: rapaz, velho, eu mesmo não vou jogar. Jogou sua pedrinha no chão. O outro: eu também não vou jogar. Jogou a pedra no chão. E ele olha para aquela mulher e diz: mulher, onde estão os seus acusadores? Ela olha e não vê mais ninguém. Ele fala: ninguém te condenou? Não, senhor. Pois nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Irmãos, essa é a atitude que a gente tem que ter, irmãos. Eu não estou defendendo aqui, fazendo apologia ao pecado, fazendo apologia a coisas erradas, não. Eu estou aqui, como servo de Deus, ensinando que se a gente não for unido, o inferno, irmãos, o inferno, ele é unido. As trevas é unida e as trevas, o inferno, ele sabe que a luta dele é somente contra a igreja e contra os filhos de Deus e contra todo ser vivo que pode ainda aceitar Jesus. É por isso que ele luta contra a sua vida. Tanto você que já aceitou Jesus, quanto você que não aceitou Jesus ainda. É por isso que ele quer. Por isso que ele luta contra a sua vida. É por isso. É só simplesmente por isso. Mas ele sabe que a luta dele, o inferno sabe, tem convicção, tem organização para saber que a luta dele é só contra a igreja e contra mais nada e mais ninguém. Mas o problema, sabe o quê? O problema é que a igreja parece que não tem essa visão. O problema parece que, hoje em dia, parece que a igreja está lutando contra a própria igreja, esquecendo que a luta é contra o inferno. O problema é esse. Não adianta não a gente olhar para alguém, beijar, abraçar, dizer eu te amo, dizer você é meu irmão em Cristo. Se na hora que ele pecar, na hora que ele falhar, parece que ele vira seu inimigo. Se a gente virar as costas para quem está precisando nesse exato momento, e aí? Aí eu pergunto, a sua aliança é com quem verdadeiramente? A sua guerra é com quem verdadeiramente? Porque Jesus está ensinando aqui é isso.
Se um reino ele se dividir contra ele mesmo, ele não fica de pé, ele não subsiste. A palavra de Deus ela é bem clara quando ela diz: como andarão dois juntos se não tiver de comum acordo? Então, mais uma vez eu te pergunto, a sua guerra é contra quem? E com quem também é sua aliança? Com quem você está verdadeiramente aliado? Você está agindo verdadeiramente como servo de Deus? Porque Jesus que não tinha pecado, como eu falei aqui, Jesus que não tinha pecado, ele olhou para aquela mulher e falou: quem não tiver pecado aí, pode jogar a primeira pedra contra ela aí. Ele era o único ali que podia condenar aquela mulher ao inferno, mas não condenou. Está mais do que na hora da gente aprender a ter misericórdia com aquele que falha e a gente aprender a ser longânimo, que é um dos atributos do Espírito Santo em nossa vida. Porque se você não é longânimo com aquele que está no mundo ou com aquele que falha, infelizmente, você não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, não. Porque esse é um dos atributos do Espírito Santo. É uma das evidências do Espírito Santo na nossa vida. É você ser longânimo com a pessoa, é você ser paciente com a pessoa. Se ele ou ela não passou ainda pelo o processo de libertação, aliás, está passando ainda pelo processo de libertação, tem paciência. Se aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus e você olha e você fala assim: ah, não tem mais jeito não, que servo de Deus é você, que serva de Deus é você. Porque a palavra diz que enquanto há fôlego, há esperança. E se Deus, que é Deus, é todo poderoso, ele poderia muito bem chegar e tirar a vida daquela pessoa, mas ele olha lá de cima e fala assim: vou ter mais um pouco de paciência, eu ainda vou dar mais uma oportunidade para ele, vou dar mais uma oportunidade para ela. Quem é a gente, quem somos nós para dizer que aquela pessoa não tem mais jeito? Irmãos, lembra de Paulo, lembra de Saulo de Tarso? Quem é que olhava para Saulo e falava que tinha jeito para ele ainda, que ele um dia ia servir a Jesus? Tem decisões que não estão na nossa mão. Tem opinião que não cabe a gente dar. Mas a gente precisa urgentemente se unir como igreja do Senhor, se unir como igreja de Cristo e entender de uma vez por todas que a nossa luta, como o apóstolo Paulo fala, não é contra a carne e nem contra o sangue, e muito menos de um irmão contra o outro. Então, eu acho que está mais do que na hora, acho não, tenho certeza que está mais do que na hora da gente parar de promover a miséria dos outros, principalmente daquele que serve a Deus, principalmente quando erra, quando falha, quando peca, e expor ao invés de estender a mão para ele, porque verdadeiramente eu posso te dizer que você não serve a Deus se você agir dessa forma. Mas vamos ser mais unidos, vamos aceitar a correção do Senhor, porque uma coisa é você perder uma pessoa sair da presença de Deus porque você não teve a atitude de servo de Deus de estender a mão para ela. Outra coisa completamente diferente é você virar as costas para Jesus porque você não quis a exortação de um servo de Deus. Aí quem está errado é você. Mas vamos aprender a ser unidos, aprender a ser verdadeiramente servo do Senhor, aprender a estender a mão para uma pessoa que está fraco, que está em processo de libertação, ou para aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus. Vamos continuar orando por ele, continuar orando por ela, interceder por essas pessoas, porque para isso a gente foi chamado. E deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar, deixa Deus fazer a obra e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Aquilo que você pensa que não tem mais jeito, pode ter certeza, tem jeito sim, porque para Deus nada é impossível. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Não esqueça de deixar aí o seu like para me ajudar e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos que eu vou trazer aqui. E nós nos vemos no próximo vídeo, se assim for da permissão do Senhor. A paz do Senhor, Deus abençoe.